Olá a todos, eu sou o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR, e este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. Dessa vez trago o quadro, Turtle Relatos, o dia que me recusei a ser Miqueinha. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Eu tinha uns 14 anos nessa época. Estava na 7ª série. Foi um tempo bem difícil, era alvo de bullying quase todos os dias sem o menor motivo. Isso foi fazendo com que eu ficasse progressivamente mais arredio e menos sociável. A escola, que já não era um ambiente agradável, se tornou um campo minado onde cada dia parecia um verdadeiro inferno. Para fugir dessa realidade, comecei a me dedicar à arte. Desenhava, escrevia, qualquer coisa que me permitisse escapar um pouco do que vivia diariamente. Foi nesse período que uma garota nova chegou à escola. Ela havia sido transferida porque, assim como eu, ela também sofria bullying na instituição anterior. Na nova escola, sua situação não era muito melhor, era ignorada pela turma e passava a maior parte do tempo sozinha. Notei isso logo nos primeiros dias e, de alguma forma, algo me levou a me aproximar dela. Tínhamos poucos meses de diferença na idade e, por mais que eu estivesse acostumado à minha solidão, percebi que ela talvez precisasse de alguém para conversar. Começamos a interagir de forma natural, sem grandes expectativas. No início, eram apenas trocas de palavras ocasionais nos corredores ou na saída das aulas. Com o tempo, os diálogos se tornaram mais frequentes. Descobrimos gostos em comum, falávamos sobre filmes, animes e músicas que gostávamos. Eu, que já era introspectivo, me sentia surpreendentemente à vontade ao lado dela. E assim, nossos intervalos passaram a ser compartilhados. Sentávamos juntos, dividíamos lanche às vezes, e cada conversa fazia parecer que aquele ambiente insalubre era um pouco menos sufocante. Ela não era uma garota que chamava a atenção. Não era particularmente bonita, mas também não era feia. Era o que chamamos de mediana. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo, mas algo mudava sempre que estava perto dela. Foi então que percebi, comecei a gostar dela. Não era algo planejado, nem sequer desejado. Apenas aconteceu. Eu, que sempre me via como alguém invisível, de repente me pegava ansioso pelos momentos que passaria ao lado dela. Sentia falta quando ela faltava à escola e ficava inquieto quando demorava a responder uma pergunta ou quando parecia distante. Passei a notar detalhes que antes não percebia: o jeito como ela mexia no cabelo, como desviava o olhar quando ficava sem graça, mas gostar de alguém naquela época era complicado. Eu não tinha ideia do que fazer com aqueles sentimentos. Era uma mistura de empolgação e medo. Medo de estragar aquela amizade, de me tornar ainda mais vulnerável. Eu já sofria bullying suficiente, não queria que aquilo se tornasse mais uma arma contra mim. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar o que sentia. Foi então que comecei a me perguntar: será que ela também sentia o mesmo? Ou eu estava apenas projetando desejos em uma amizade que, para ela, não passava disso? Chegou o dia que tomei coragem e expressei o que sentia. Embora estivesse preparado para a rejeição, não estava preparado para o que viria a seguir. A conversa foi tranquila da minha parte, mas ela fez o maior escândalo para chamar a atenção de outros. E essa foi a pior parte, tornando a situação totalmente humilhante sem necessidade. As palavras duras que ela disse me destruíram por dentro. Principalmente porque eu trabalhava nos fins de semana na feira nessa época. O tempo passou, e a dor inicial se transformou em um misto de apatia e aprendizado. No começo, eu tentava entender o porquê daquela reação. Será que eu tinha interpretado tudo errado? Será que ela nunca teve o mínimo de consideração por mim? Mas, com o passar dos dias, percebi que não adiantava procurar respostas onde só havia desprezo. A escola continuava sendo um ambiente hostil. Mas agora havia algo diferente dentro de mim, a ferida doía menos, e o que antes eram emoções confusas começou a se tornar um campo árido, onde nada mais florescia. Aos poucos, fui me distanciando, não apenas dela, mas de todos ao meu redor. Parecia mais seguro assim.
eu vi ela começar a se aproximar por influência das garotas que antes a desprezavam, de um cara bem mais velho, era um maloqueiro que ficava parado no portão da escola, e ela parecia fazer questão de que eu visse. Esse indivíduo fumava erva, e tinha passagem por roubo. Sim, ele era assaltante. No início, isso me corroía, mas depois se tornou irrelevante e estava me calejando emocionalmente. Eu me recusava a dar importância, meu refúgio passou a ser meus desenhos e meus escritos. A arte, que antes era um hobby, se tornou uma necessidade. Comecei a passar mais tempo sozinho, e isso, surpreendentemente, não me incomodava tanto quanto antes. Foi nesse período que comecei a mudar. O garoto ingênuo, que acreditava que o mundo poderia ser mais justo, começou a enxergar as coisas de maneira diferente. Vi com mais clareza que certas pessoas simplesmente não valem o esforço, e que a decepção, por mais dolorosa que seja, ensina lições valiosas, e assim, sem perceber, eu deixei de sentir. Não havia mais tristeza, nem raiva, nem ressentimento. Apenas uma aceitação silenciosa. Ela continuava lá, vivendo sua vida, e eu seguia a minha. Mas, dentro de mim, algo havia mudado para sempre. O tempo passou, e nosso afastamento se tornou definitivo. Eu a via de longe, envolvida com aquele sujeito, e já não sentia mais nada. Ela seguiu seu caminho, e eu segui o meu, sem arrependimentos. Até que, em uma manhã de domingo, o inesperado aconteceu. Minha mãe me chamou, dizendo que havia alguém na porta me procurando. Quando fui ver, lá estava ela. Cabisbaixa, sem o brilho de antes, claramente alguma coisa a amargurava, eu não sabia o que estava por vir. Nem estava disposto a saber. Sem rodeios, ela disse que estava arrependida de tudo, que tinha mudado e queria saber o que poderia fazer para que eu a aceitasse. Seu olhar era de súplica, mas dentro de mim não havia mais espaço para aquela história. Minha resposta foi curta e direta: tudo o que eu quero é que você saia da minha porta e nunca mais me dirija a palavra. Ela não aceitou bem minha postura. Tentou argumentar, falar coisas que eu já não estava disposto a ouvir, mas para mim, não fazia mais sentido. Fechei a porta e segui minha vida. Semanas se passaram e, para minha surpresa, ela não apareceu mais na escola. Foi então que soube o que tinha acontecido. Ela havia engravidado do Noia e, ao contar para o pai, foi expulsa de casa. Não por ela estar grávida, mas por ela ter se envolvido com um sujeito mais sujo que pau de galinheiro. Tentou buscar refúgio com o próprio sujeito que, simplesmente deu um belo de um ghost, e para completar, a mulher dele, sim, porque ele era casado, ainda lhe deu uns bons tabefes. Desamparada, sem ter para onde ir, sem amigos, sem família disposta a acolhê-la, acabou sendo resgatada pela avó, que a levou para a própria casa na Paraíba. Naquele momento, tive a certeza absoluta de que minha postura foi a mais correta. Independentemente de quem seja, todos precisam desenvolver o senso de autorresponsabilidade. Este vídeo acaba aqui, até a próxima pessoal. Valeu, falou, fui.